Gostaria de dar bom dia a todas as pessoas presentes, agradecer a Camila pela disponibilidade de estar com a gente nesse projeto. Camila, eu vou iniciar te apresentando e, na sequência, eu faço o compartilhamento aqui da tela para que tu inicies a tua aula. Aí eu só preciso que tu me sinalizes o momento de passar o vídeo, tá bom? Ótimo, obrigada, tá, Elaine? Então, tá bom. Então, Camila, bem-vinda ao nosso curso. Hoje é a aula do quinto módulo do curso. Temos o prazer em te receber, né? A Camila, ela é psicóloga e mestre em psicologia, é psicóloga clínica, tem uma ampla experiência e atuação no campo humanitário, trabalhou anos, né, no Médicos Sem Fronteiras e atualmente ela é consultora da Panagá para a questão de saúde mental. Então, Camila, eu vou te deixar livre se tu quiseres fazer mais alguma consideração sobre a tua apresentação, coisas que tu achas, né, importante que as pessoas saibam sobre, enfim, quem tu és, tua experiência. A gente vai ter uma aula hoje sobre as escutas de vulnerabilidades com enfoque em infâncias, né, e adolescência. Então, Camila, te passo a palavra. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela com a tua aula de hoje, ok? Ok, ótimo, Elaine. Bom dia para vocês, boa tarde para mim. Eu estou aqui na África do Sul, agora para mim é 2 horas da tarde, para vocês é 9 horas da manhã, mas eu quero mesmo agradecer. Muito obrigada pelo convite, é um privilégio poder fazer essas trocas aqui hoje, esses encontros. E vou falar um pouquinho como que eu preparei essa aula. Eu vou tentar trazer alguns conceitos, tá? E a gente vai entrelaçar esses conceitos com a prática. Eu gostaria que essa aula fosse muito prática, tá bom? Ah, eu sou psicóloga há 18 anos e posso dizer que esses 18 anos como psicóloga, eu trabalhei muito, praticamente 100% focado no cenário humanitário, né? Eu trabalhei em mais de 15 países, não só com os Médicos Sem Fronteiras, mas com outras organizações, e eu sempre tentei, né, trazer da metodologia participativa e da metodologia criativa. Então, o que eu tentei trazer hoje na aula vem muito desse lugar do não saber, desse lugar de olhar a criança e o adolescente como aqueles que vão nos guiar, né, na nossa abordagem, na nossa intervenção. Então, ele é o sujeito desejante que guia a gente na construção desse projeto. A gente vai falar muito sobre educação em pares, é onde o adolescente ele promove, ele organiza com outros adolescentes, a criança, ela cria, né, ela tem esse espaço potencial, esse espaço criativo, juntamente com outras crianças, e nós somos guiados por elas, tá bom? Então vamos lá, Elaine, eu vou te guiando, né? Então, a temática da aula de hoje é sobre infâncias em deslocamento, rupturas, pertencimentos e espaços criativos. Pode passar, por favor, Elaine. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês? A introdução, eu vou começar através da narrativa. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço onde a gente não fale só sobre a criança, mas onde é um espaço onde a criança também ela traz o seu olhar, a sua percepção, a sua janela, a sua forma de ver, de entender o mundo. Então, eu vou começar com um vídeo que é de um livro lindo. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro, que é Eloá e os Bichos, né? Que foi escrito ah, através dessa sensibilidade, dessa escuta de crianças migrantes, e foi escrito por um autor que é colombiano. Depois, a segunda parte dessa aula, eu vou falar um pouquinho da importância de falarmos sobre crianças e adolescentes no cenário de deslocamento. Por que falar sobre essa população? Por que é importante a gente olhar para as infâncias? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as perdas e as separações que acontecem durante o processo migratório. Por que falar sobre isso? Porque eu acho que a gente consegue, se a gente trazer as perdas e separações, a gente consegue dar uma quebrada nessa criança laudada, né? Essa criança que é
patologizada, que é psicologizada. Então, quando eu falo das perdas e das separações, a gente dá uma sensibilidade, uma sensibilização, uma humanização do sofrimento psíquico dessa criança que vive o processo migratório. E, ao mesmo tempo, pontua que a imigração é um processo, né? É uma emancipação, é viver uma vida digna de ser vivida. Aí, depois a gente falasse um pouquinho sobre o processo de adaptação, sobre o processo de pertencimento dentro do cenário migratório, e a gente traz um pouco da prática, né? Como criar espaços criativos, uma abordagem emancipatória com crianças e adolescentes migrantes, e depois, por último, a gente fecha com um estudo de caso, falando sobre como trabalhar em redes, em intersetorialidade com essa população. Pode passar, Elaine. Então, para falar sobre a criança e o adolescente em cenário migratório, eu queria começar, se eu pudesse ter um slide que eu gostaria de focar, e eu gostaria de usar como um resumo de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, seria esse slide, que é a postura do não saber, né? De que eu não tenho nenhum conhecimento privilegiado sobre essa criança, sobre a sua família, mas que eu preciso entrar no processo conversacional respeitoso. Né? E através desse lugar de trocas, onde cada um traz o seu conhecimento, a sua percepção, através do diálogo, a gente vai ter uma ampliação dos sentidos e não uma verdade final, tá bom? Então, eu gostaria agora que a Elaine pudesse compartilhar esse vídeo, né, que traz a história da Heloísa e os bichos, e é belo porque fala um pouquinho sobre esse movimento, esse processo de aculturação, de adaptação dessa criança, que se sente realmente, né, esse estranhamento, dá a sensação dela se sentir, né, um bicho, um estranhamento. Camila, estou tentando entrar aqui, só um minutinho. Minha Tá, eu tela acho não legal foi. também, eu acho que iniciar falando sobre, né, quando a gente fala das infâncias, eu acho que é muito importante se colocar. Eu vou trazer muito o Winnicott na minha fala aqui hoje, por várias questões. É, eu acredito que trabalhar com criança em situação de deslocamento, a gente precisa ter essa sensibilidade às especificidades que envolvem essa criança. E o Winnicott, por ter vivido no momento durante a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu trazer conceitos, né? Ele fala muito sobre evacuação, e a evacuação nada mais é do que deslocamento. Então ele fala, né? Ele tenta entender qual a importância, eu acho até bela a expressão que ele usa. Ele fala os cuidados ambientais, né? Ou seja, são vários ambientes que são necessários para acolher uma criança que vive numa situação de guerra. Então, ele traz conceitos como a tendência antissocial, que é um dos conceitos mais elaborados, né, do Winnicott, que ele diz que essa criança que tem esse comportamento antissocial, que eu colocaria aqui como uma criança insubmissa, é um ato de socorro. É um pedido de socorro. E dentro do cenário de guerra, a gente, às vezes, a forma que nós olhamos... Ah, começou aqui. Vamos lá. Camila, então vou começar o vídeo, tá? Por favor. Eloísa y los bichos. Jairo Buitrago, Rafael Yocte. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela, como un bicho raro. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes. Y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos. Casi tan largos como la espera en las rejas.
Volvíamos a casa sin hablar con nadie. Y algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero así aprendimos a conocerla. Con el tiempo ya me sabía el camino a la escuela y no me importaba tanto que papá me dejara, porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar, pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Vemos, né? Mostra claramente como essa criança se sente no encontro desse outro. E ao mesmo tempo, eu não sei quantos de vocês conhecem um filósofo chamado Cell, ele diz assim que a gente não deve usar a palavra diferente. Ele fala que é distinto, que no latim a palavra distinto significa duas cores, dois tingimentos. Somos distintos, mas ao mesmo tempo somos semelhantes, e isso me dá esse lugar de poder alcançar o outro. Então, o vídeo mostra claramente na historinha dessa garota os seus desafios, seja na escola, seja na rua, seja do pai também ter que procurar um emprego, né? E muitas vezes ela se sentir solitária. Ao mesmo tempo, mostra que ela vive um luto e que esse luto, e depois vai falar um pouquinho sobre luto, a gente não usa, às vezes a gente fala de luto, a gente fala superação, né? A criança chegou, a família chegou, vamos todos ficarem felizes, agora vocês estão salvos, né? Que bom que vocês chegaram agora, né? E não é mais ou menos, não é isso que acontece. Então, você viu que ela traz, que ela relembra, constantemente ela relembra, porque o luto é essa ambivalência, é entre amor desse país, de gostar desse país, mas ao mesmo tempo odiar esse país, de ter esperança de estar nesse país, mas ao mesmo tempo ter desesperança de estar nesse país. Mas no final, quando ela tem o senso de pertencimento, ali ela encontra essa vida digna de ser vivida, né? Ali ela entrou, eu vou falar muito essa expressão que o Winnicott usava muito na relação que ele teve com essas crianças que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, que ele diz que o trauma, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, o trauma, a gente tem que sair um pouquinho. Quando a gente fala de crianças, de infâncias imigrantes, a gente tem que quebrar um pouquinho dessa concepção da neurociência, né? Que traz esse olhar muito dos neurotransmissores, do trauma. E o Winnicott traz um olhar muito mais existencial sobre o trauma. Ele falou que o trauma é quando você interrompe a continuidade de vir a ser. Quando se tira a atividade do brincar. E o brincar para o Winnicott não está relacionado a brinquedo, não, tá, gente? Está relacionado à espontaneidade e à criatividade. Elaine, pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês por que a gente precisa falar dessa temática, porque é importante essa temática. Eu acho que a gente precisa olhar para os dados. Os dados não são, na verdade, eu não achei nenhum desde o quê? Tem mais de 2 anos que eu tenho olhado os dados, e o último dado que nós temos é de 2022, que foi feito pela Acnur, que diz que 41% das crianças em situação de deslocamento, 41% das pessoas que estão em situação de deslocamento são crianças. Isso significa mais de 36 milhões de crianças. E lembrando, né, a gente fala deslocamento forçado, involuntário, voluntário. Quando se fala de criança, não tem deslocamento voluntário. Pode ser uma mãe que está migrando para fazer um doutorado, não foi a criança que escolheu. Então, sempre que a criança migra, é uma migração involuntária. Existe um adulto que decidiu fazer essa migração. Para vocês terem uma ideia, na América Latina e no Caribe, 1 em cada 4 pessoas que migram são crianças. O último dado que foi feito em 2023 mostrou que hoje no Brasil, né, nessa data, nesse ano, existe
mais de 129 mil crianças de mulheres migrantes no Brasil, ou seja, crianças que nasceram de mulheres migrantes no Brasil, que a gente chama de segunda geração de imigrantes. E tem vários estudos que mostram que a gente precisa dar esse olhar, essa sensibilidade para a segunda geração de imigrantes, tá? Quando a gente fala do sentimento, quando a gente traz a questão da saúde mental e o bem-estar psicossocial, a segunda geração de imigrantes sofre um grande impacto. Por quê? Porque ela não se sente pertencente à família de origem, porque ela não nasceu no Afeganistão. Mas ela também não se sente parte do país hospedeiro. Vou dar exemplo para vocês de uma criança que eu trabalhei. Essa criança veio do Paquistão. Eu trabalhei com essa criança no Reino Unido, eu fiz meu mestrado e a população que eu trabalhei foram crianças em situação de deslocamento. E essa criança tinha todos, né, os seus traços, a cor do seu cabelo, né, a sua face, de uma criança que veio do Paquistão. As crianças inglesas não incluíram ela no seu dia a dia, na escola, né, no bairro que ela morava. Então, ela era excluída pelas crianças inglesas. Quando ela tinha relação com a família, ela não se via mais como uma criança paquistanesa. Então, quando o pai queria fazer o casamento e falar, não, o papai e a mamãe que vai escolher quando você ficar maior com quem você vai casar. Ela falou, não, eu não quero isso. A questão do vestimento, da comida dentro de casa, não, eu não quero isso. Ou seja, ela não tinha uma identificação com a cultura de origem dos pais. Quando ela ia para a cultura inglesa, ela também não era aceita. O que acontece? A segunda geração de imigrantes fica na marginalização. É onde vem o sofrimento psíquico. É onde acontece o trauma que eu estou falando, que é essa não dar continuidade à vida ser. Então, o que eu sou? Eu não sou inglesa, eu não sou paquistanesa. O que eu sou? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não vou trazer receitas de bolo, porque a gente sabe que não tem, mas o estudo de caso que eu vou trazer, eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso. E eu vou falar um pouquinho sobre identidade híbrida, né? Que eu acho que é um caminho que a gente pode pensar sobre que não tem nada puro, né? Eu sei que eu sou brasileira quando eu entro, eu sou casada com um sul-africano. Eu sei que eu sou brasileira porque quando eu entro em contato com um sul-africano, eu sei que eu não sou sul-africana. Então, para eu saber que eu não sou, eu preciso estar aberto à alteridade. A alteridade é o outro. E aí nasce algo novo, que nem eu sei o que é. A Camila de hoje não é a Camila que morava no sul do Brasil, lá em Londrina, no Paraná. Não é. Porque quando entrei em contato com a cultura sul-africana, teve uma zona intermediária. É coisa de parece a questão da. Por isso que eu acho que o hibridismo está muito relacionado com as paletas de cores. Veio uma corzinha daqui, veio uma corzinha daqui, surgiu uma nova cor. E é isso que é o lugar que a gente consegue promover o bem-estar psicossocial de uma criança migrante. Quando existe essa zona intermediária, que a gente vai falar, que eu vou nomear aqui como processo criativo. Então, vamos lá. A ética do cuidado diante da pluralidade das infâncias. Gente, eu vou dar algumas dicas para vocês. Entra nesse site, ele é belíssimo. Ele fala sobre o Brasil, como o Brasil tem essa pluralidade, essa diversidade, essas múltiplas culturas. Ah, Camila, mas a gente está falando mais de população afegã, mais de imigrantes. Esse site tem me guiado tanto, me gerado tanta sensibilidade para abordar questões que a gente pensa que é pequena e não é. Vou dar um exemplo para você. Conversando semana retrasada com uma mãe afegã, eu estava falando para ela, o que essas crianças trazem, né, em relação à dificuldade na escola? Quais são os desafios? E ela falou assim, Camila, são as coisas mais pequenas do dia a dia que faz com que esse processo de adaptação seja desafiador. Vou colocar lá embaixo para você, olha aqui, ó, alimentação e nutrição. Ela falou assim, e aí que está o belo da postura do não saber. E é isso é a ética do cuidado. Eu, antes de fazer uma interpretação, eu vou me relacionar. Então, o Winnicott diz que a ética do cuidado é pela via relacional. Então, antes de interpretar, a professora interpretou. A professora falou para a mãe afegã e falou assim: olha, seu filho não gosta da comida brasileira. Ele tem que se adaptar. Aí a mãe falou: deixa eu entender melhor isso. Filho, por que você não está comendo um arrozinho, feijãozinho lá da cantina? Aí ele falou, mãe, eu não sei usar o garfo, é muito difícil comer o arroz e o feijão com garfo. E essa mãe falou, Camila, é difícil mesmo. Eu fiz uma missão com a MSF, eu acho que foi em 2018,
e eu fui para o Afeganistão. Eu fui trabalhar em Kandahar, Helmand, que é a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, e também trabalhei um pouquinho em Cabul. E se comia com a mão. E, gente, que coisa difícil é comer com a mão. Eu emagreci uns 3, 4 quilos porque não era fácil. Tá vendo que é uma coisa simples? Outro ponto que essa mãe trouxe, falou, Camila, na escola ou em qualquer ambiente público no Afeganistão, a gente se lava com a água, não se usa o papel. Essa criança foi na escola, só tinha papel. Então, quando a gente fala infância, se a gente não colocar essa questão no plural, múltiplas infâncias, a gente vai patologizar. Porque a gente tem a tendência de achar que o diferente é um comportamento desviante. E, historicamente, se a gente for perceber, o desvio de comportamento ele é tratado somente de duas formas: pela via da punição ou pela via da medicalização. Ah, punição bater? Não, a gente não bate em criança no Brasil, a gente não faz isso. Não, não faz. Mas o que eu tenho de criança que lamenta que não foi convidada para a festinha de aniversário, que nunca fez uma brincadeira na casa do vizinho, do amigo, porque olha essa criança. E é muito interessante isso, porque o número de crianças que são diagnosticadas com autismo, para vocês terem uma ideia, a Embaixada do Japão entrou em contato com algumas psicólogas, psicólogos brasileiros, porque o número de crianças brasileiras diagnosticadas com autismo no Japão é 5 vezes mais do que da população japonesa. Por quê? Vamos pensar, se a gente for pensar na classificação, no diagnóstico de autismo, o sintoma principal dessa classificação é comunicação e interação social. No DSM está lá, para você fazer a avaliação da interação social, vai entrar a linguagem. Gente, a criança está aprendendo o português. Então, o primeiro sintoma que já faz a professora achar que essa criança está com autismo. Segundo, é a leitura dos sinais sociais. Tá exatamente isso lá no DSM, se você for. O que é isso? Leitura da expressão facial. Leitura da linguagem corporal, do sarcasmo, das metáforas. Gente, isso aí que entra uma autora que eu falo para vocês, valem a pena ler. Ela não é tão conhecida, que é Erika Broman. Ela faz esse rompimento com essa psicologia do desenvolvimento infantil que vai só para uma via norte global, europeia ou norte-americana. E ela quebra isso porque ela fala, gente, se a gente não trabalha as múltiplas infâncias de que cada grupo, de cada grupo étnico, cada sociedade, o conceito de infância está relacionado a padrões, a normas, e cada grupo vai ter, por exemplo, a criança, quando eu trabalhei no Sudão do Sul, ela tinha uma participação na sociedade imensa. Ela não é vista como aquela criança, vamos dizer, vulnerável, frágil, mas não, ela é guerreira, ela faz parte. Eu estou na África do Sul, só para vocês terem uma ideia, a história do apartheid, o fim do apartheid acontece quando as crianças não são permitidas mais a falarem a sua língua materna, o Zulu, o Xhosa. As professoras falam, vamos para a rua. As crianças começam o protesto contra o apartheid. Foram crianças, elas participam, elas são seres desejantes, elas guiam nós. Então, o que a criança, talvez, na concepção de um território, não é a mesma coisa em um outro território. Então, as múltiplas infâncias é isso. Ela desconstrói práticas homogêneas que se apresentam por estereótipos, rótulos, diagnósticos e busca promover espaços de diversidade, equidade, inclusão, respeito e tolerância. Gente, entra nesse site, que ele é belo. Você vai na questão da ancestralidade, fala o valor de voltar, e eu tenho visto muito isso nas famílias que estão vindo, né, do Afeganistão, a família afegã. Existe essa valorização do coletivo, né? O que a avó acha, o que a pessoa mais velha acha, né? Não é só baseado no papai, que o papai acha, não. É o coletivo. Então, a gente tem que voltar lá naquela ancestralidade, nos seus contos, na sua literatura. Eu achei tão belo, estava conversando com uma migrante afegã, e a gente está planejando criar um grupo de encontro só para mulheres, né? E aí vem a psicóloga aqui com seus viés,
E aí eu falei, vamos, o que que você acha de a gente fazer um encontro? Qual que é a sua sugestão? E ela falou assim: vamos usar da comédia, vamos usar poemas, vamos falar sobre esses desafios que essas mulheres vivem, mas de uma forma cômica, de uma forma onde elas possam rir. E eu já estava pensando, né, aquela coisa mais dramática, né, da viver muito mais a memória traumática do que a memória cultural, do que a memória afetiva, do que a memória social, né? Pode passar, querida. A ética do cuidado diante da pluralidade das infâncias envolve a criançar, opa, envolve criançar o descriançável. Outra autora que eu indico a leitura é a Vicentim. Ela traz essa expressão, ela que cria essa expressão que é o descriançável. O que que é o descriançável? É muito lembra muito o que o Ferenczi fala sobre a criança que viveu uma vivência, né, ali potencialmente traumática. Por que que eu falo potencialmente traumática? Porque o fato de uma criança ter vivido um trauma não faz dela ser traumatizada. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas a referência fala quando essa criança traz uma vivência potencialmente traumática e o cuidador, ele desvalia, ele desumaniza aquela vivência da criança. E ela coloca isso como descriançável, que seria esse empobrecimento ou mesmo um sufocamento dos processos de abertura, ou seja, da criança poder ali ser o seu verdadeiro self, do acolhimento. O acolhimento, o que que é? Eu achei muito interessante. Eu li recentemente uma pesquisa que foi feita sobre entender a concepção de acolhimento nas escolas públicas brasileira, mas pela perspectiva do adolescente, não de um autor ou de uma pessoa, né, de um adulto. E aí, quando perguntaram para essas crianças, para esses adolescentes, o que é acolhimento para vocês? Eles colocaram, é quando o outro me entende e quando o outro me reconhece. De que forma? Por exemplo, a música. E aí eu me pergunto, vamos pensar, pensa numa criança, e eu vou trazer um caso de uma criança, né, que eu fiz essa escuta. Essa criança que vem para o Brasil, e no Brasil ela tem um esporte preferido dela, que é o esporte do Afeganistão. Você sabe qual é o esporte mais popular no Afeganistão? E que eu acho que teve mais de 3 Copas Mundiais, que o Afeganistão foi o campeão desse esporte. Alguém tem uma ideia? Que pena que o microfone não pode abrir, vocês não podem falar, né? Mas é o cricket. Para quem não conhece, também é o segundo esporte mais popular da África do Sul. Então eu conheci esse esporte. Ele é muito parecido com o bets. Não sei como que é nas outras regiões do Brasil, mas em Londrina a gente falava bets, né? E essa criança vem para o Brasil e é o esporte preferido. E quando ele fala desse esporte para as outras crianças, ninguém entende, ninguém sabe o que é isso. Quando ela fala da sua cultura, da sua identidade cultural, ninguém presta atenção. Teve um curso que foi dado, muito legal, e aí tinha uma pesquisadora que deu um depoimento que me marcou muito. Ela falou que isso aconteceu no Mato Grosso do Sul, a professora estava falando sobre terremotos. E aí tinha uma criança do Haiti. E a observadora só olhando o que como a professora estava fazendo o manejo da aula. Aí ela falou assim: Ah, você é de Porto Príncipe? Aí a criança não respondeu. Você estava lá quando aconteceu o terremoto? A criança também não respondeu. A pesquisadora pensou: eu acho que ela não está entendendo. Mas a professora não fez muita questão ali de entender se a criança estava entendendo ou não. Ela continua a aula. E ela falou assim: então, quando teve o terremoto, né, começou a ter uma pobreza muito grande no país, eles não conseguiam trabalho, eles vieram para o Brasil. ah, Só que os japoneses, no Japão tem terremoto, mas os japoneses são inteligentes. Se dá um terremoto no Japão, não vai acontecer nada, porque eles criaram tecnologias para que não tivesse um dano maior no país. O que essa professora está fazendo? Igual a ideia que ela está passando. Gente, isso acontece inconscientemente, mas de forma ativa hoje, dentro das salas de aula. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Mas aí que tá. Dentro da travessia, se você for perceber o processo migratório da família afegã, é muito interessante. Eu acho que tem algumas coisas que são muito únicas dessa população que está vindo para o Brasil. Por exemplo, o processo de travessia ele é longo.
Eu não sei quantos de vocês têm contato direto com as famílias afegãs, mas elas passam ou pelo Irã ou pelo Paquistão. Perdão, pelo Irã, pelo Paquistão. E não ficam 3 dias, não ficam 5 dias, não ficam 2 meses, ficam anos. E muitas vezes essas famílias ficam escondidas, porque elas não podem ficar lá. Igual impacto que isso tem também na saúde mental, não só da criança, mas do cuidador. Então, eu estava conversando com essa mãe, e aí eu acho que esse é o grande ponto. Além dessa a travessia ser longa, quando chega no Brasil, a população afegã no Brasil é muito pequena ainda. Então, esse fortalecimento dos vínculos comunitários com a própria comunidade é muito pequena. Então, você vai numa escola, eu perguntei para essa mãe, né? Quantas crianças afegãs tem na sua escola, na escola dos seus filhos? Aí a gente estava conversando sobre ela ir na escola, se apresentar, né? A gente tentando mandar e-mail para a professora para convidar essa mãe para falar um pouquinho sobre a cultura afegã, trazer uma comida afegã, né? Sabores e saberes, como que lembrar de uma comida pode engatilhar emoções, afetos, pode trabalhar diversidade, que diversidade não é um problema, mas é uma forma de aprendizagem. E ela falou: não, Camila, mas é só uma criança. Tá vendo? Porque às vezes a gente não vê. É difícil para uma família afegã ficar no Brasil. Claro, tem questão financeira, tem várias outras variáveis, mas a questão de não ter uma comunidade fortalecida faz com que até mesmo o próprio afegão ache que não tem espaço para que ele possa nos ensinar, porque é só uma criança afegã, né? Então, o descriançado é quando não existe abertura, quando não tem acolhimento, e a invenção de territórios com a criança e o adolescente é eliminada. Pode passar, querida. Vamos falar sobre as perdas e separações não reconhecidas no contexto migratório. Eu acho que eu não vou ser repetitiva nisso, eu acho que matemática que vocês têm um bom conhecimento. Então, querida, pode passar. Então, antes de eu falar quais são essas perdas, essas separações, eu quero pontuar algo. É muito importante a gente lembrar que o luto migratório é um luto não reconhecido. Por quê? Porque não existe espaço, não existe o lugar para essa criança poder trazer essas vivências. A criança tem que rapidamente, né? Ela tem que se adaptar, os pais têm que se adaptar, ou seja, é como se fosse um luto silenciado, um luto não validado. Tem um caráter, esse caráter, tem esse lugar de ambiguidade que eu vou falar um pouquinho com vocês, porque a criança pode estar, ao mesmo tempo que ela está no momento que ela acha que ela está se adaptando, pode ser que tenha um outro momento que ela fala: mamãe, já não sei se eu quero ficar aqui. E claro que tem também esses movimentos dos pais também. Eu conversei com uma outra mãe afegã, ela foi muito interessante, ela falou: Camila, no Afeganistão, eu não parava. Eu sou médica, eu era professora, era tudo muito agitado, muita coisa. E ela falou um ponto positivo para ela quando ela chegou no Brasil. Ela falou: agora, como eu não posso ser a doutora, e ela falou o nome dela, mas pelo menos eu vou tentar aqui ser mãe. Eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar isso, mas eu vou começar pela a minha relação com o meu pequeno. Mas depois ela volta na terapia e ela fala: Camila, eu preciso validar meu certificado, como é difícil, né? O migrante ao partir leva consigo pouco daquilo que caracteriza a sua identidade. E o que entra a sua identidade? O seu trabalho. Então, quando eu não tenho trabalho, quem eu sou? E como isso afeta a simbiose? O Winnicott tem uma coisa muito legal. Ele fala sobre privação e deprivação. Qual que é a diferença? Privação, a criança nunca teve. É a criança que os pais sempre negligenciaram, é a criança que o pai ali, a mãe nunca teve nenhuma relação, vínculo, ela foi terceirizada, ela não, essa pai e essa mãe não tiveram essa ética do cuidado com essa criança. Essa é a privação. A deprivação, o cuidado existiu, mas ele foi perdido. E é isso que eu tenho visto em algumas famílias. Ou seja, o cuidado existiu, mas pelas questões estruturais foi perdido, ou seja, é deprivação. E isso não é para culpabilizar, pelo contrário, isso é para acolher os cuidadores. Né? Se o avião está caindo, aonde que a gente coloca a máscara?
não é na criança, é no cuidador. Como a gente acolhe, a gente vai falar, no final, eu vou falar sobre um estudo de caso que vai ser sobre isso. Essa mãe que não está bem, que tem essas duas crianças, a gente vai poder dialogar um pouco mais sobre isso. Mas que esse pai, que essa mãe também, e aí que está o belo para mim. O sintoma, vocês vão ter uma aula sobre interculturalidade, como que o sintoma é apresentado de uma cultura para outra. Então, escutando os pais, né, a família afegã, que eu tenho visto, e eu acho belo disso, por isso que eu falo que, no caso dessas crianças, é muito mais, quando existe uma ausência do cuidador, é a deprivação, houve esse cuidado. Mas como ficar 2 anos escondido no Paquistão, né? Como não conseguir validar o seu certificado, como a dificuldade de aprender uma língua, tudo isso afeta o self do indivíduo. Mas o que eu achei interessante, quando você conversando em algumas sessões com alguns cuidadores, não, Camila, eu tô bem, tá tudo certo, tá? E aí eu pergunto, como é que tá a relação com teu filho? Aí, aí se abre e ele fala, tá difícil. Eu tô irritado. Então, olha que belo isso também. Tem um artigo que eu posso, né? Eu coloquei lá nas referências tá nessa apresentação, fala sobre um grupo focal, e eu acho que é muito importante, eu gostaria muito de fazer isso com a Panagá. Tem uma organização que chama Infâncias Protagonistas. Gente, conheça essa organização. Ela é belíssima. E a gente estava conversando sobre o que a gente pode fazer para acolher as famílias afegãs, principalmente as crianças aqui. E a gente estava pensando um pouco sobre esse olhar, né? De fazer grupos focais para tentar entender, pela perspectiva desse pai, em vez de pegar um DSM, um CID-10 e falar que é isso, 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 vamos escutar desses pais como eles sabem que a criança está bem se a criança não está bem. Qual que é o movimento que tem? E esse artigo é belo, porque ele fala assim, que nesse grupo, que era uma cidade bem pequena, do Quênia, essa pesquisadora perguntou como que você sabe que os seus filhos não estão bem e que precisa da ajuda da comunidade, né? Ajuda. Ó, tá vendo? Isso é mãe imigrante, não tem rede de apoio, vem um cachorro e vem o filho, tudo para querer participar da... Só um minutinho. Só um segundinho, licença. Gente, desculpa, mas eu acho que é um bom exemplo, né? O que que é viver a maternidade quando você tá sozinha aqui sem as suas redes de apoio, né? É um pouquinho na prática que essa mãe vive. Agora esqueci meu raciocínio aqui, mas deixa eu ver o que a gente estava. Então identificar como esse pai, como essa mãe percebe que seu filho não está bem, que precisa de um profissional especializado, que precisa de uma ajuda da escola, que precisa da ajuda da comunidade. E foi muito interessante. Por exemplo, a questão de não cumprimentar os mais velhos. Então, se chegasse o avô e essa criança não cumprimentasse, ou que às vezes a gente tem no Brasil, né? Pede a benção para a avó, pede a benção para o pai. Se não cumprimentava, se essa criança não cumprimentava essa pessoa mais velha, essa pessoa que tem uma posição hierárquica importante na família, os pais sabiam que essa criança não estava bem, porque aquilo era algo muito importante. Outro ponto que eles trouxeram é quando a criança ficava de cabeça para baixo, aqui. Ou seja, eu acho que a gente precisa fazer isso também, entender pela perspectiva dos pais o que esses pais, quais são as reações que esses pais identificam para que essa criança possa ter um acolhimento, né? Então, eu acho interessante isso também, né? De que forma essa criança ali, ela demonstra o seu sofrimento psíquico. Não vai ser da mesma forma. A criança, ela é muito mais externalizante, tá? Eu não tenho agora, na minha clínica particular, eu não tenho crianças que a mãe traz, olha, meu filho tá muito triste. Eu não tenho. Eu acho que em 18 anos de carreira, talvez uma mãe trouxe porque meu filho tá muito triste. Não. A criança é externalizante. A criança,
ela às vezes é brigando mais com o que né, os psiquiatras, os psicólogos usam comportamentos desafiantes, né? Desafiadores, perdão. Onde a criança começa a mentir, a criança é opositora, aí o Winnicott diz assim: a insubmissão é um pedido de socorro. Quando existe uma falha no ambiente, é aí que ele traz o termo tendência antissocial. Que a criança, quando existe uma falha do ambiente, se os cuidadores não conseguem oferecer isso, ele vai buscar isso em outro lugar. E às vezes é através de um comportamento desafiador. Então, acho que essa sensibilidade também, quando a gente vê a criança com comportamento ali, que às vezes para a gente é um comportamento que essa criança não está obedecendo, é uma criança complicada, é uma criança difícil. Não, é um pedido de socorro. E aí eu entro novamente no termo do Ferenczi, o desmentido. Né? Então a criança ela não vai falar, tá doendo aqui, é isso. Não, ela vai trazer de uma forma mais lúdica. E muitas vezes esse comportamento, novamente, é um pedido de socorro. Pode passar, querida. E aí, que são as perdas que eu tenho certeza que vocês têm observado nas relações com as crianças que vocês conhecem que estão vivendo o processo migratório. A rede de apoio do tio, da tia, a Covid mostrou muito isso. A Covid mostrou o que acontece quando a gente, ai, Camila, não sei o que é viver, não sei o que é viver num lugar separado da minha mãe, que tem minhas redes de apoio. Hoje mesmo, para estar aqui com mãe imigrante, a gente não sabe o que eu tive que fazer, né? Tive que ainda tem uma pessoa ajudando, a pessoa está lá, já não está. Como eu queria minha mãe aqui, como eu queria minha tia aqui, como eu queria a vizinha que me conhece aqui para me ajudar. Não tem. Então, essa rede de apoio, a Covid mostrou isso, né? O número de abusos sexuais, o número de abuso psicológico, o número de crianças que perderam seus direitos durante a Covid, porque normalmente é a rede de apoio que ajuda a proteger a criança. Né? A perda do universo simbólico familiar. Eu vou pontuar mais nesse, porque eu acho que ele engloba praticamente todos. O universo simbólico da criança, ele acaba sofrendo uma ruptura, porque ela sai daquele lugar que ela conhecia muito bem. Ela conhecia as pessoas, ela conhecia as regras, ela conhecia as formas de agir, as condutas sociais. Então, eu posso fazer isso porque eu sei que o outro vai ter essa reação. Então, até para fazer uma projeção do futuro, eu preciso desse espaço simbólico conhecido. Quando a criança sai de um lugar e vai para um outro, existe esse rompimento desse espaço conhecido. Então, a criança vai ter que reformular, né, o seu senso de pertencimento, a sua própria identidade, para entender esse novo universo. Para algumas crianças pode ser estimulante, mas para outras significa uma ruptura, tá? É uma perda. O senso de normalidade. E isso vai até do próprio nome. Eu escutei uma participante de um curso que, eu não sei se foi a Panagá que ofereceu, mas eu achei tão belo. Foi uma professora que chegou para ela e falou assim para a criança, falou: "Olha, eu não consigo pronunciar o seu nome, ele é muito difícil para mim. Posso criar um nickname? Posso criar um apelido?" Ela falou: "Posso perguntar para meu pai?" A criança vai para casa e fala: "Pai, a professora não sabe falar meu nome. Pode criar um nome?" Aí ele falou: "Filho, a gente já perdeu a nossa terra, a gente perdeu a nossa casa, a gente está perdendo a nossa língua. O seu nome tem história, o seu nome tem vida, o seu nome é sobre a sua identidade." Esse é o senso de normalidade. De algumas crianças que falam: "Olha, que gostoso dormir de pijama." Por que dormir de pijama? Porque a gente não sabia se ia ter um bombardeio. Então a gente tinha que colocar a roupinha para qualquer momento sair correndo. O senso de normalidade, daquela história, né, que a vovó contava, daquela música, daquela comida. As referências biográficas, né? O luto do cuidador. Eu conversei com algumas mães, eu até anotei aqui para falar com vocês. E eu perguntei para elas: como é ser uma mãe afegã no Brasil? Como é viver a parentalidade num país que é distinto do seu? E ela colocou para mim aqui os desafios. Desafios religiosos e culturais. Manter os valores religiosos em uma sociedade não islâmica. A preocupação com a influência de uma cultura diferente da educação religiosa dos filhos. Acesso limitado a ambientes religiosos, como mesquitas e a comunidade muçulmana. O desafio relacionado ao uso de hijab e diferença no vestuário. Diferenças nos valores sociais e no estilo de vida. E isso fica mais desafiador com uma menina. Por exemplo, uma mãe falou:
o meu marido está tranquilo do meu filho se relacionar com uma menina brasileira. Mas a minha filha não pode se relacionar com um parceiro brasileiro. E isso vai entrar, que a gente fala, o conflito transgeracional, que é o que eu falei no início. Essa família quer manter a sua identidade cultural do seu país de origem, mas esse adolescente, essa criança já não tem mais conexão com o país de origem dos pais. E ela quer tirar, às vezes, o seu véu. Opa, desculpa. Ela quer tirar o seu véu, ela. Calma aí. Pronto. Então, isso gera um conflito com o seu cuidador, e esse conflito pode gerar esse lugar de marginalização que a gente falou. Outro ponto que essa mãe trouxe sobre a dificuldade. A dificuldade com idioma e escolaridade. E aqui eu vou dar meu exemplo também. O meu marido não fala, o meu marido ele fala uma outra língua que não é o inglês. Então, eu sou num país que também, eu só comunico com meu marido no inglês. Eu só comunico com meu filho em português. Meu marido, quando chega em casa, só fala com meu filho na sua língua materna. São 3 línguas que acontecem dentro de casa. 2 anos, e eu vejo muita essa angústia também das mães afegãs. Camila, será que o meu filho está com uma dificuldade no processo de desenvolvimento? Na escola do meu filho, a professora falou: eu acho que seu filho tem algum problema na fala. Manda ele para uma fono. E aí, o conselho que ela me deu: para de falar português com ele. Foca na língua local. Gente, isso é um crime, isso é um pecado, isso é uma maldade imensa. Teve um estudo que foi feito na Nova Zelândia com adolescentes e crianças de povos originários. E eles perceberam que a saúde mental dos povos originários estava muito relacionado sobre a valorização da identidade cultural. Todas as crianças dos povos originários que manteram a sua língua materna tinham uma qualidade de vida muito melhor do que as crianças que deixaram de falar a sua língua materna. Tá? Então, acho que o luto dos cuidadores também, não estou falando luto da pessoa física, o pai morreu. Não. É perder a sua língua, a sua comida, a sua música, a sua forma de existir. O status social, e a gente tem os estereótipos, né, achando que todo migrante é pobre, que não tem condição financeira. Eu, desculpa. O tempo que eu vivi no Afeganistão, gente, sim, é um país que tem, né, para vocês terem uma ideia, o número de psiquiatras, de psicólogos é mínimo, tem um número muito pequeno. Mas a questão da casa, são casas enormes, né? Casas de 5 quartos, são casas enormes. Então, sair dessa casa, que é uma casa enorme, para uma casa pequena, também tem impacto, né? E a gente acha que muitas vezes, não, vem da barraquinha lá da Acnur, aquela tendinha, então a gente coloca em qualquer espaço. Não, né? E eu gosto, uma das coisas que eu valorizo muito no trabalho com a organização que eu trabalho hoje, a gente ter esse olhar, a gente tentar lutar por isso, de ir no encontro do migrante, nesse lugar de que é a postura do não saber. Mas o que é uma casa para ele? Será que é a mesma concepção do que é uma casa para mim? É a mesma postura da criança, não de infantilizar o outro, mas a postura de que a criança ela não tem uma concepção ainda do que é uma casa, né? Se você pega uma criança no Brasil, chaminé. Tem chaminé. Qualquer casa no Brasil que tem chaminé, são poucas. Né? Então, o que é casa para a criança? Essa postura de que ela está começando lá do início, entender o que é aquilo. E a mesma coisa que a gente precisa fazer nesse encontro com o outro. O que é aquilo? O que é essa janela que esse outro está vendo que eu não consigo ver porque o meu andar é diferente? Né, a perda dos direitos humanos básicos, a perda da infância. Isso é o que a gente falou, a criança, né, que acaba perdendo esse lugar de ser criança, de viver a sua infância. E da língua materna. Pode passar, querida, por favor. Só uma questão em relação às mães, teve mais um ponto, a necessidade de trabalhar sem preparação prévia. Lembrando, o Afeganistão tem mais de 15 grupos étnicos. Achar, essa é a cultura afegã, não existe. Tem vários grupos. Tem um grupo de mulheres, que acabei de dar o exemplo de mulheres que são médicas, que eram, né, ativistas no seu país de origem, mas também temos temos grupos de mulheres que não foram alfabetizadas, que muitas vezes não saíam da sua casa, que estavam ali só mesmo dentro de casa, servindo o marido, trabalhando na questão do cuidado da criança. Como que é chegar nesse novo país?
isso é questão também dessa crise existencial, que como que é ser uma mulher afegã no Brasil? Agora eu posso estudar, agora eu posso trabalhar, agora eu posso ser alfabetizada, mas qual que é a perspectiva dessa sogra que veio, né? A sogra é muito poderosa. A sogra a sogra e a esposa, a cunhada, né? Ela é muito poderosa. Então, quando ela fala, não, você vai ficar em casa. Mas essa mulher quer sair, ela quer aprender, ela quer fazer coisas novas. Eu achei muito interessante começar a sessão com uma beneficiária e ela vem com véu. Aí, depois de 3 sessões, ela vem sem véu. E entender esse processo. E aí que é muito legal trabalhar com antropólogos, que nós, psicólogos, aprendemos muito com eles, que às vezes a gente tem essa lacuna, essa falta. O antropólogo, ele não fala, se tiver um antropólogo aí, né, depois, na hora da discussão, você pode abrir e depois falar. Mas o antropólogo, ele não fala aculturação. Nós, psicólogos, falamos aculturação. A Silva Dantas, o John Barry, eles falam sobre o processo de aculturação como processo de adaptação, seja psicológico, cultural, ou seja, quando culturas distintas entram em contato direto, contínuo, ocasionando mudanças nos padrões culturais. Só que a gente sabe que quem muda são os grupos minoritários, né? A cultura hospedeira não muda. Só que eles trazem de quatro formas essa estratégia que o migrante pode usar. A separação, não quero contato com a cultura brasileira. A assimilação, não quero contato com a minha cultura, quero contato com a cultura brasileira. A marginalização, não quero a cultura afegã, não quero a cultura brasileira, então aonde que eu fico nisso? E a integração, que o John Barry e a Silva Dantas diz que é o mais saudável. Então o que eu quero da minha cultura local, da minha cultura de origem, e o que eu quero aderir da cultura hospedeira. O antropólogo não usa o processo de aculturação, porque na antropologia a aculturação ainda é só pela via da assimilação. O antropólogo trouxe, e aí, quer ver? Pode passar, querida. Depois eu volto para esse vídeo. Pode passar. Quer ver? Pode passar. Que eu vou já botar, depois eu volto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Desculpa, aqui. O antropólogo, ele usa mais a identidade híbrida, que tem um escritor, né, que é um dos escritores mais conhecidos hoje dos estudos pós-coloniais, vale a pena ler, que é Homi Bhabha, e ele fala muito sobre identidade híbrida, ou seja, não existe uma identidade original intacta. É muito poema do Mário de Andrade, Eu Sou 300, a multiplicidade dos eus, né? Então, não existe essa é afegã, essa é brasileira. Porque a identidade ela não é fixa, a identidade não é pura. Então, o antropólogo não vai falar aculturação, porque ela está muito relacionada ainda à forma das colonizações, à assimilação. Ele vai usar essa identidade híbrida, onde tem espaço simbólico, onde culturas se encontram e produzem novas formas de ser. Então, não é só o migrante que muda. Quando eu entro em contato com essa criança, eu também mudo. Não é que eu tenho que estudar sobre islamismo, eu tenho que entender o meu viés religioso, que acaba sendo introjetado no outro. Novamente, essa zona intermediária, onde eu entendo os meus viés, eu entendo também, eu começo a dar sentido a novas coisas que são apresentadas por esse outro, né? Essa abertura à alteridade, essa abertura ao outro, é sempre em movimento. O terceiro espaço não é uma mistura passiva, mas a criação ativa de algo novo. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com as famílias afegãs. Isso é muito importante quando a gente trabalha com as crianças. A gente precisa auxiliar em espaços onde essa criança pode viver essa identidade híbrida. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado que as nossas abordagens da psicologia, e eu acredito que todas as abordagens da psicologia têm um limite. Por isso que eu não acho que tem uma abordagem que seja a ideal. É Gestalt, é a psicanálise, é a TCC, não é sobre isso. Mas é muito mais sobre essa sensibilidade, sobre essa postura do não saber e de encontro
a esse outro. E ali a gente sabe que é algo novo. O Winnicott usa o objeto transicional. O que é o objeto transicional? Quando a mãe sai, e aí a criança está começando a entender eu e ela, o eu e o não eu. Quando a mãe sai, essa criança vem com angústia. Ela precisa de um objeto transicional, aonde ela, opa, essa mãe foi, mas eu estou sendo acolhida. O objeto transicional também pode estar no meio migratório. A gente pode falar sobre isso dentro do cenário migratório. Porque mesmo essa criança vivendo o luto, a perda de não estar no seu país de origem, ela ainda tem aquela musiquinha gostosa que ela lembrava do Afeganistão. Ela ainda tem a sua cultura, a sua música, ela ainda tem a sua brincadeira, ela ainda tem a sua espontaneidade. Então, quando a gente tira da criança a sua identidade cultural, a gente não permite ela viver essa identidade híbrida, que é a criança decidir, não, eu vou tirar o véu, mas eu vou manter a minha fé no islamismo. Não, eu quero colocar o véu porque eu me acho linda. Mas não é porque a criança, às vezes a gente tem intervenções que quer focar, por exemplo, muito mais das vivências potencialmente traumáticas e esquece da vivência do presente e a projeção para o futuro. Que muitas vezes essa criança ela não está sofrendo pelo trauma que ela viveu no país de origem, ela está vivendo muito mais pela exclusão que ela está vivendo no presente, na escola, e o adoecer dos cuidadores. Querida, agora eu vou fazer uma coisa bem difícil para você. Você vai ter que voltar para mim lá. Aí eu vou falar para você qual que era o slide. Elaine, quanto tempo eu tenho? Aí, era esse slide. Camila, só para te falar, a gente são 10 horas e 2 minutos, a gente começou um pouquinho depois hoje, então Tá, acho que se a gente ficar até 10h15, 10h20, tá bom. tá. Eu gosto muito dessa, como que eu posso falar? Dessa figura, porque eu acho que dá uma sensibilização em relação ao luto. Lembra que eu falei a palavra superar? A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra superar, porque o luto, ele não tem um ponto final. Acabou. Não vou. Não, não existe isso. Então, olha essa pedra. As pessoas pensam que o luto diminui com o passar do tempo. Tá vendo? Então, o luto era desse tamanho, aí vai ficando médio, aí vai ficando pequenininho. Na verdade, o luto permanece do mesmo tamanho, mas aos poucos a vida começa a crescer ao redor dela. O que isso quer dizer? Esses são os cuidados ambientais. A saudade, seja da paisagem, seja do clima, seja da tradição, seja dos rituais, ela vai habitar. Mas quando existe esse ambiente suficientemente bom, né, que dá essa sustentação de condições para que a criança possa continuar a vir a ser, é como se o sentido brotasse ao redor dela, tá? Então, é importante nunca se apressar em estabelecer o diagnóstico, que pode ser, né, para não equivocar em relação ao diagnóstico, porque pode gerar o estigma. Muitas situações de sofrimento mental pode ter, e vamos dizer, a maioria das vezes está relacionado às pressões sociais, econômicas ou políticas de sofrimento dessa criança. Algumas características culturais podem ser lidas erroneamente como patologia, mas na verdade causam sofrimento porque são desvalorizadas na cultura hegemônica da sociedade de destino. Né? Quando eu trabalhava no Reino Unido, eu lembro de uma criança que falava: eu não como mais meu pão sírio. Eu falei: por quê? Porque as crianças falam que tem um cheiro horrível. Pronto, ela começou a levar biscoito para a escola. Ela não quer mais. Né? Tem um estudo que foi muito interessante que foi feito, que quando a criança realmente ela tem um diagnóstico, e principalmente diagnóstico de autismo, TDAH, ou até mesmo adolescentes, não crianças, mas adolescentes com caso de esquizofrenia, os países latinos oferecem um acolhimento muito mais sensível do que crianças europeias. Porque existe uma permissividade maior de ser quem ela é, né? De que o meu sintoma faz parte de mim, faz parte da minha estrutura, né? Me faz distinto do outro, mas não me faz de uma pessoa problemática. Já nos países europeus, ter esse diagnóstico coloca a criança como problemática, a excluída. Então, olha que interessante, até
ter um diagnóstico em países como América Latina ou países asiáticos, por mais que às vezes a gente fala não tem a gold standard intervention, a intervenção padrão de ouro, mas existe um acolhimento muito maior desses sintomas do que em países europeus e norte-americanos. Pode passar, querida. Vale a pena ver esse filme. Quem nunca viu, alguém já ouviu falar da síndrome da resignação? São crianças que primeiro deixam de falar, depois deixam de movimentar os braços, depois as pernas. Essa criança para de movimentar e essa criança vive de sonda. São casos que aconteceram na Suécia, né? E é um número bem significativo de crianças e que todas essas crianças estavam vivendo as incertezas do processo migratório, de serem deportadas, dos pais não conseguirem empregos. Aí eu vou voltar para essa autora, que é a Erika Bruman. Tem um livro dela que chama Fanon, Educação e Ação, que é ela, a psicóloga que eu falei, que ela quebra esses conceitos engessados da infância. E ela diz assim: as crianças laudadas são produzidas pelo mesmo sistema que a marginaliza, enfatizando as ambiguidades políticas dos discursos da infância. Tá? Então, será que toda criança migrante é traumatizada? Não. Mas o que gera o sofrimento é quando existe essa ruptura na continuidade via ser da criança. Isso é em resultado desse ambiente que falha. Pode passar, por favor. Aí o processo de adaptação e pertencimento. Gente, o senso de pertencimento é a variável mais significativa que existe para o bem-estar psicossocial. O que é pertencimento? Eu vou usar a definição dessas crianças que falaram que pertencimento é se sentir entendido e reconhecido por esse outro. Esse estudo tentou entender, né, foi estudo feito com crianças e adolescentes migrantes, o que fortalece o sentimento de pertencimento, o senso de pertencimento? 3 componentes: a experiência de inclusão e apoio entre pares, o fortalecimento dos vínculos familiares e a capacidade de agir e participar de atividades significativas. Aqui na África do Sul, isso pode ser numa pista de skate. Aqui na África do Sul, meu trabalho com crianças e acompanhados é pelo campo de futebol. Gente, a linguagem corporal é inacreditável. Esse grupo que nós temos é só de crianças de países, né, de alguns países aqui da África do Sul, e também tem crianças de outras regiões da Ásia. E é muito interessante, eu vejo às vezes a criança chegando, né, para aula de futebol assim. Quando ela entra no campo e ela começa a jogar, a criança vai assim. Então, o pertencimento, ali a criança descobre: eu sou boa em algo, eu sou boa no futebol, eu sou boa, né, na dança, eu sou boa em algo. Então, é muito importante ajudar a criança a encontrar atividades significativas. Eu tenho uma criança brasileira que veio para a África do Sul, foi estudar numa escola, né, filho de uma pessoa que tem uma posição muito alta, foi estudar na melhor escola da África do Sul, caríssima. A criança foi excluída. A criança deixou de ser o verdadeiro self dela, né? Aí a mãe falou: eu preciso, Camila, como a gente faz? Vamos achar uma atividade significativa para essa criança? Ela começou a andar de skate. A terapia começou a ser na pista de skate. Em vez de ela vir para aquela padrão 4 paredes, eu fui para a pista de skate. Eu não fui na escola perguntar para a professora como que ele era na escola. Eu fui primeiro vê-lo no skate. Ali ele já consegue novamente dar continuidade a seu vir assim. Eu sou bom no skate. Ali a gente trouxe os amigos da escola para a pista de skate. Aí a salinha aquele dia foi todo mundo para a pista de skate. Aí viram que o pequeno era muito bom naquilo. Ele não falava inglês muito bem. Ele era, às vezes, tinha os seus desencontros com a cultura sul-africana branca. Mas ali no skate, ele mostrou que ele era o cara. E ali ele começou a ser aceito e respeitado pela criança, porque ali ele achou uma atividade significativa. Novamente, o brincar, a ética do cuidado para o Winnicott vem através da comunicação e através de atividades do brincar. Brincar para o Winnicott não é brinquedo. Brincar é espontaneidade e criatividade. Pode ir, querida. E o pertencimento vem através da escola. Gente, a importância da escola na construção do pertencimento e na sustentação do VAC é fundamental. Entra lá no Google, coloca lá, livro das tendas.
é fantástico. Tem me ajudado e me ajuda. Tem dicas de como a gente pode fazer as rodas de conversas, como a gente pode trabalhar a fotografia, como a gente pode trabalhar o teatro, né? Então, entender que a escola tem um papel importante na criação desses espaços seguros, os quais possibilitam os encontros e as trocas com aqueles que excedem referências particulares conhecidas. Um lugar onde se possa sentir e experimentar o outro. Nós fizemos semana passada, não sei se vocês já ouviram falar a teoria do porco-espinho, do Schopenhauer, que o Freud começa a usar na psicologia de massa, na psicologia de massas. O que é isso? O porco-espinho, a gente trabalhou isso com as crianças, né? O porco-espinho é um animal bem típico aqui da África do Sul, as crianças sabem como que é, né? Até 3 sessões atrás, um entrou lá durante o grupo, né? Nosso grupo de nossos processos grupais. O porco-espinho, ele também sente frio. Ele precisa de um outro para se esquentar. Mas quando ele se aproxima desse outro, ele machuca. O que o Schopenhauer traz, o que o Freud traz, é que as relações são fundamentais, mas que a gente também pode ter o confronto, o estranhamento. Como não trabalhar isso na sala de aula? Como trabalhar que somos distintos? A gente vai ter os desencontros, a gente vai brigar, a gente vai ter, né? Mas a gente pode fazer isso com respeito. Então, quando a criança entende que ela também pode machucar, que ela também é porco-espinho, ela leva esse lugar de sensibilidade, de que eu preciso tomar cuidado com certas práticas que eu faço. E trabalha a diversidade. E isso a gente pode trabalhar o bullying, isso a gente pode trabalhar a xenofobia, né? A gente pode trabalhar o racismo. Pode passar, querida. Nesses encontros, a diversidade deixa de ser vista como problema, mas torna-se oportunidade de aprendizagem. Olha que belo isso. O aprendizado vem pela experiência e não há experiência sem o passeio pelos terrenos do outro. E isso é importante a gente levar essas crianças a passearem no terreno dos outros. Como o professor faz isso quando ele faz um currículo escolar, onde ele coloca um pouquinho sobre a cultura afegã, né, sobre... E aí a gente pode até falar novamente o que é a cultura afegã, mas que traz as especificidades daquela criança, ela é Hazara. Vamos falar um pouquinho da cultura Hazara? É da Venezuela, mas ela é Warau. Vamos falar um pouquinho da cultura Warau? Pode passar. E não é só falar, tá, gente? É poder essa criança ser o verdadeiro self dela. Eu acho que essa foto, ela já diz tudo, né? Entre o amor e o esgotamento. O cuidar em contexto de deslocamento. Como é difícil ser mãe. A gente acabou de ler um pouquinho, né? Eu não vou focar muito aqui que está terminando, mas a gente já falou um pouquinho de que a gente precisa auxiliar esse cuidador, não para culpabilizá-lo, mas porque a jornada migratória. Acho que a gente tem que pensar muito. Quando eu falei da questão do Japão, os brasileiros têm jornadas exaustivas no Japão. Essas crianças vão para creches que são clandestinas, porque às vezes é muito pouco, lugares pequenos. Ou seja, a criança não desenvolve coordenação motora, né? E os pais não têm essa relação com essa criança. E eu acho que a gente tem que pensar muito isso nas famílias afegãs também, que não falam a língua, muitas vezes vão trabalhar trabalhos puxados, cansativos, e que envolve uma jornada muito forte. E como isso afeta a relação com a criança. Pode passar, querida. Já falamos sobre isso? Pode passar? Então, a gente vai falar um pouquinho o que é o espaço criativo, tá? Gente, vale a pena trabalhar as metodologias participativas e criativas. Eu não sei como é possível trabalhar com crianças se não é pela via participativa e criativa. Esse foi um trabalho com as crianças aqui da África do Sul. A gente criou uma árvore, elas que fizeram essa árvore. O tronco ali, você vai ver que é o problema. E elas colocaram, o que é o problema hoje para vocês? E elas falaram, o nosso relacionamento. A gente se pega aqui, o negócio tá complicado. Elas identificaram, não fui eu. E qual que é a causa dessa dificuldade nas relações? É a raiz. E elas começaram a escrever, né? Muitas falaram porque não confiava na outra, muitas colocaram porque já tinha vivido certas violências, que também achava que o outro também tratava e relembrava essas violências. Os galhos, que vocês vão ver ali, né? Os galhos são efeito, igual que é efeito quando a gente não tem uma boa relação, né? Comportamentos mais violentos, agressivos, umas com as outras, e aí a gente vai buscar a solução juntos, tá?
Eu gosto muito também, eu aconselho a leitura do Blandão, ele fala muito bem sobre as metodologias participativas, ou seja, construção colaborativa do conhecimento com os participantes. Não sobre eles, priorizando o processo do diálogo, né, contextualizar o que aquela criança está vivendo e, mais importante, a transformação social. E isso pode ser através do desenho, dos cartazes, da escrita, do teatro, da música. O teatro do oprimido, ele é belíssimo. Tem uma organização que trabalha o teatro do oprimido dentro do cenário de guerra. É fantástico, né? Tem vários artigos que já foram publicados, como a criança consegue se expressar, às vezes, muito melhor pelo teatro do que, às vezes, numa sessão na sessão de terapia terapêutica. Pode passar, querida. Então, o conceito de criatividade, o Winnicott diz que é um colorido de toda atitude com relação à realidade externa. Trata-se de ir ao encontro do outro sem precisar renunciar a si mesmo. Ou seja, para Winnicott, viver criativamente é um estado saudável. No terceiro espaço, o mundo não é algo que o sujeito deve se submeter, mas sim um lugar para experimentar o viver criativo, onde as interações ocorrem para que algo novo seja construído. Isso é o hibridismo. Esse é o espaço que a gente precisa criar dentro das escolas, dentro das nossas organizações, onde essa criança possa experimentar o seu viver criativo. O que ela quer trazer da sua cultura, o que ela quer trazer desse novo país, mas não pela via da assimilação, né? Pode passar? Só que para viver isso, ela tem que estar num ambiente confiável. Ela tem que estar num ambiente onde ela não é retraumatizada. Eu acho, novamente, as nossas intervenções focam muito mais na memória do passado, e não a memória do presente e a projeção para o futuro. Quando eu falo memória do passado, que bom que fossem as memórias sociais, culturais, mas é muito mais as memórias traumáticas. Então, precisa-se de um ambiente confiável, no qual há espaço para a expressão criativa. No terceiro espaço, há uma forma genuína de compartilhar, um movimento de resistência, de esperança, de sobrevivência, reforçando a ideia de sujeitos ativos e desejantes. Pode passar, querida. Gente, como acabou o horário aqui, né? Eu acho, eu vou fechar então com o Monteiro Lobato. Ele faz eu acho tão interessante essa parte de um dos seus livros, que ele diz assim: cada vez mais, Emília é o que quer ser, e não o que eu quero que ela seja. E o brincar, e novamente, brincar com espontaneidade, com processo criativo, ele traz esse descanso na mente da criança. Permite a criança ser o seu verdadeiro self, quando ela faz atividades que são significativas, quando ela se sente pertencente, né? Aí ela tem esse espaço para ser ela mesma. Agora viria, a gente não vai ter tempo, que pena, mas eu vou mandar para vocês, né, que é o trabalho em rede. Eu trouxe um caso, né? Pode passar, Elaine, por favor. É um caso da Murradessa e suas duas filhas, mas acabou meu tempo, aí Elaine, você dita o que eu devo fazer, vocês querem abrir para perguntas, né? Ou a gente lê o caso, eu não sei o que vocês querem, né? Camila trabalha o caso, de repente ele vai ser o disparador das nossas questões É? aqui no grupo. Então vamos lá. O caso Murradessa e suas duas filhas. Murradessa é uma mulher afegã que chegou ao Brasil há 2 meses com duas filhas, Adila, de 13 anos, e Dina, de 2 anos. A família está morando em uma cidade no interior do Paraná. No Afeganistão, a Dila era conhecida como a Social Butterfly, devido à sua facilidade em fazer amigos e de se relacionar com as pessoas. Desde que chegou ao Brasil, passou a demonstrar grande interesse pela cultura brasileira e já não se interessa tanto pelos costumes afegãos, o que começou a gerar uma inquietação na mãe. Murradessa era médica bem-sucedida em seu país de origem, mas não pode exercer a profissão no Brasil. Essa situação a deixou muito desanimada. Pode, por favor. Obrigada. Ela passou a sentir ansiedade em relação ao futuro, dificuldade para dormir e
perceber um certo distanciamento na relação com as famílias. Além disso, ainda não sabe se deseja permanecer no Brasil ou migrar para outros países. As duas filhas estão há quase 3 meses sem frequentar a escola, o que tem aumentado os conflitos em família, já que passa a maior parte do tempo dentro de casa, sem muitas atividades. A Dila sente muita falta do pai, que foi assassinado pelo Talibã. Ela também passou a se sentir mais isolada, já não se vê mais como a social butterfly que costumava ser. Dina, a filha mais nova, começou a apresentar dificuldades na alimentação e está perdendo peso, o que preocupa bastante a mãe. Murradessa também está insatisfeita com a casa onde vive atualmente, pois considera que não oferece a estrutura adequada para acolher a família. No entanto, a sua condição financeira não permite buscar algo melhor. Ela está preocupada com a sobrevivência da família, já que não consegue emprego e que, apesar de ser fluente no inglês, enfrenta grandes desafios para aprender o português. Querida, não passa. Aí eu queria saber de vocês. Como que seria o manejo, né? Como a gente poderia acolher a Murradessa, a Adila, né? O que a gente poderia fazer, né? A outra pequena também. E aí? Como que é, Elaine? Tem como abrir o microfone, as pessoas escrevem, como que funciona? Camila, então assim, ó, como essa primeira parte a gente faz gravada, o que a gente pode fazer é, nesse momento, a gente encerra a gravação e Tá, depois eu retorno com a parte final dos slides daí. Pode tá, ser? Então tá pode ser. bom.